Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A igreja está feliz? Amém. Eu não dei meu testemunho porque eu queria dar aqui. O meu testemunho aconteceu aqui. Estava ali orando. E aí, de repente, a pastora veio com um copo de água e me deu, não foi, pastora? E eu não estava me sentindo muito bem, não. A barriga estava assim, ó. E Deus me deu. Eu digo, Senhor, que seja um santo remédio, que eu sei que era orou para que, né, manifestasse a cura. Então você vê que é Deus, assim, cuidando de nós e dando revelação ao profeta da casa. E a gente tem que crer, porque a palavra diz, quem crê no profeta, né? Como é que diz a palavra? O profeta do vosso profeta. Não, aquele que Jesus fala, que no profeta da sua família, né? Profeta da casa, né? Mas nós temos que crer no profeta da casa, porque às vezes a gente busca uma profecia fora, e a profecia está aqui. Porque a maior profecia é a palavra de Deus. E dentro dos louvores, Deus se manifesta, porque Ele diz que Ele habita no meio dos louvores, né? E o Senhor se manifesta, e Ele traz assim, é simples, uma coisa tão simples, parece nada, mas é o poder de Deus se manifestando na vida da gente, nos dando ânimo, força, que a gente possa sair daqui verdadeiramente renovado, revigorado em Deus, porque é Ele que faz isso, não é a pessoa que está aqui, a gente está transmitindo através dele. Nós somos aqui esse vaso de barro, que não é nada, né? Aquele barro bem... né? Mas vazio para receber de Deus a essência dele. Isso que nós temos que, né, tomar posse e saber. Nós somos o vaso na mão do Senhor para receber dele a essência dele e manifestar o poder dele através de nós. Amém, igreja? Deus abençoe vocês grandemente. Ore por mim, viu? Glória a Deus. Nós vamos falar, hoje é a IBD, não é isso? Espero que dê tempo. Nós vamos falar do jejum e oração. Porque qual foi a palavra profética? Habilitação. E uma das maneiras para nós estarmos habilitados a fazer a vontade de Deus é estarmos no jejum e na oração. Porque o jejum e a oração, o jejum vai nos aperfeiçoar, né, espiritualmente, vai nos fazer crescer espiritualmente, vai nos aproximar mais de Deus, de ter intimidade, e a oração também, porque quando nós oramos, nós nos comunicamos com Ele, trazemos Ele para mais perto de cada um de nós. Não é receber só a oração do outro, é nós orarmos, é essa conversa com Deus que nós precisamos ter, para nós termos cada dia mais intimidade com Ele. Amém? Então nós vamos falar hoje de jejum e oração. Espero que dê tempo, mas vai dar. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Neemias 1:4. Neemias 1:4. Todos? O irmãozinho ali não abriu ainda não. Achou, meu irmão? Todos acharam? Então vamos ler. E tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso é Neemias falando, né? Quando ele recebeu uma palavra, uma notícia, que às vezes a gente também recebe essas notícias que desagradam. Em vez desse desespero, ele foi o que? Ele chorou, ele lamentou, mas acima de tudo, ele foi procurar jejuar e orar, colocar diante de Deus aquela situação. Amém? Pai Santo, querida, a tua palavra foi lida nesta manhã. Eu te peço, meu Senhor da glória, que o Senhor, meu Deus, venha me usar, meu Pai, para esclarecer, meu Deus, para falar aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, meu Pai. É o culto do EBD, o culto de ensinamento. Me ajuda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque sem o Senhor, meu Pai, nada eu farei. Mas com o Senhor, meu Pai, eu sei que eu poderei conduzir, meu Pai, esse estudo para a glória do teu nome. E desde já, meu Senhor, eu desfaço, anulo com todo tipo, meu Pai,
de oração contrária, de pensamentos contrários, de ação demoníaca, maligna, que queira impedir, que queira atrapalhar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro, meu Pai, neste momento ao Senhor, meu Pai. E te peço, meu Senhor, assim como João, que eu venha diminuir, mas que o Senhor cresça, meu Pai, e a tua glória seja manifestada neste lugar, para a glória e honra do teu nome. Assim oro, e a igreja amada santa diz: amém. E vai sentando, dando glória e aleluia, como diz a nossa bispa Maíldes. A gente não pode esquecer dela, né? É um doce. Amém? Então, querido, nós vamos falar do jejum e da oração, dessa comunhão que existe, que tem que existir, o jejum e a oração. O jejum e a oração devem fazer parte da vida do cristão. Nós não podemos, ser cristão, dizer que vive em Cristo, que pratica a palavra de Deus, se nós não temos o hábito de jejuar e orar. A Bíblia é bem clara no tocante a essas duas práticas, do jejum e da oração. Se analisarmos a Bíblia sobre o tema, veremos que homens e mulheres, e até mesmo nações inteiras, alcançaram resposta favorável da parte de Deus por praticar o jejum e oração. Então, quando nós jejuamos e nós oramos, a gente pode receber do Senhor resposta para aquilo que a gente quer, além de nós crescermos espiritualmente, e termos intimidade com Ele. O próprio Jesus praticou esta combinação da prática do jejum e da oração no seu ministério terreno. Quando ele esteve aqui, Jesus orou e Jesus jejuava. Ele sempre subiu ao monte para orar, não é isso? E certamente, como Jesus deve ser o nosso maior exemplo, então ele veio nos ensinar. Ele é o exemplo que nós temos para a nossa vida, de fazer essa prática, de fazer isso como uma prática, como uma rotina da nossa vida. O que é o jejum? O jejum é a abstinência de todo ou parcial de alimento. Então, eu posso fazer um jejum total, passar um dia sem me alimentar. Mas eu posso fazer um jejum parcial, tirar um tipo de alimento e jejuar ali. Então, naquele período, eu vou tirar um tipo de alimento. Mas eu posso também dizer, não, eu quero fazer um jejum total. Mas isso vai depender da minha situação principalmente física, da minha saúde, das minhas condições físicas. Você vê que Deus ele não exige de nós nada que venha ser demais, que venha ser peso, né? Ele não exige que você faça os absurdos, ele exige que você creia, que você confie e que você busque se aperfeiçoar cada dia mais na palavra de Deus. E quando nós estamos jejuando e orando, Deus vai abrindo o nosso entendimento, nos esclarecimento, trazendo revelação, trazendo mais conhecimento da palavra, nos fazendo lembrar até dos textos bíblicos, porque nós estamos ali diante dele, colocando diante dele e colocando a nossa pequenez diante dele. O judeu jejuava regularmente como um sinal de quê? De arrependimento e de humildade diante de Deus. Então você vê que desde a antiguidade já existiu o jejum. Desde o Antigo Testamento, as pessoas já faziam isso, porque eles sabem que é uma necessidade espiritual para cada um de nós. No Novo Testamento também mencionamos o jejum, principalmente em relação à vida do ministério de Jesus, como eu falei, né? Que Jesus também ele fazia isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 16, e a gente vai ver que no ministério de Jesus, o próprio Jesus já nos ensina, quer dizer, ele ensina aos seus discípulos sobre a necessidade de jejuar e de orar. Mateus 6. Eu também tenho que procurar aqui no meio. Mateus 6. Olha o que ele diz. Venha Mateus 6. Não, 6,16. 6,16. Todos acharam? Olha o que ele diz.
né? A prática de jejum, como nós devemos jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis constrangidos, como os hipócritas, porque desfiguravam o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. O que ele quer dizer? Que nós não precisamos ficar abatido, deprimido, sofrido. Ah, meu Deus, eu jejuou. Oh, meu Deus, estou tão fraquinho, meu Deus. Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Será que eu vou conseguir varrer a casa, fazer, né? Não. Aí fica despertando o outro que jejuou. O jejum é uma coisa íntima. É você com Deus. Então, nós precisamos só conversar com Deus e orar a Ele. Por que a importância da oração? Que na oração você vai perguntar a Ele como você vai fazer esse jejum. Qual seria, né, a maneira correta? Como Ele gostaria que você fizesse? Porque cada fase de jejum existe uma maneira diferente, né, minha pastora? A gente nunca faz o jejum igual. Porque o Senhor nos dá uma direção. E essa direção só vem do céu. Não é eu que vou dizer a você. A não ser quando a igreja ela faz um propósito aí, né? O profeta da igreja ele vai dizer. Mas quando eu quero fazer um jejum por conta própria, eu tenho que buscar do Senhor. Como Ele quer que eu faça esse jejum? Parcial, né? Aquele que eu vou me abster de algum tipo de alimento, ou Ele quer que eu faça um jejum total? Mas a gente tem que orar ao Senhor. E Ele está dizendo aqui, né? Que não precisa ficar entristecido, né, com aquela cara amarelada, doente, todo... Não, gente. Nós temos que... Porque Ele diz assim, unge a cabeça e lava o rosto. Porque quando você lava o rosto, desperta, né? E esteja feliz. Porque você está dando... É um sacrifício de louvor ao Senhor. Que é para o seu bem próprio. Mas é um sacrifício de louvor. Você está, né, colocando a sua carne ali, amortecendo a carne. Porque Paulo diz que a carne é fraca, mas o espírito ele tem que ser o quê? Forte. Ele só vai fortalecer quando nós estamos nessa prática do jejum e da oração. Que é a nossa vida consagrada ao Senhor. Porque o significado do jejum é esse. É consagrar a minha vida ao Senhor. A tirar aquele momento de consagração. Né? De momento de consagração, eu vou tirar aquele momento, aquele dia, o jejum não pode ser aleatório, você tem que ter um propósito. Por que eu quero jejuar? Qual o propósito disso? Qual o objetivo? O que eu tenho da minha necessidade para jejuar? Colocar diante de Deus, por isso que a gente tem que pedir a direção dele. Ele vai dar a direção de qual tipo do jejum. E ali você tem que estabelecer um tempo, porque tem que ter o começo, o meio e o fim. Né, eu vou jejuar 7 dias, nesse propósito. Eu vou fazer jejum parcial. Né? Eu vou jejuar, o parcial pode ser tirar um alimento ou um tempo. Eu posso jejuar uma manhã, né, durante a manhã, né, vou tirar meu café, vou tirar meu pão. Né, quem gosta muito de pão, vou tirar meu pão. Para quem gosta de pão, é um sacrifício. Para quem gosta de para mim, um café, ai meu Deus. Né? Mas a gente tem que ter esse propósito e colocar diante de Deus e o objetivo que a gente quer. E Deus ele vai sondar o nosso coração. E ele vai assim contemplar o nosso esforço, né? A nossa humildade diante dele. Que acima de tudo nós precisamos ser humildes diante de Deus. Ter o coração que é aquebrantado perante ele. Então o jejum tem que ser dessa maneira, não é de como eu quero, de qualquer maneira. Não, buscar a direção de Deus. Ou a igreja, quando ela determina um tipo de jejum. Quando tem uma direção do Senhor, o jejum associado à oração, quando nós temos essa direção do Senhor, o jejum associado à oração nos leva a um posicionamento de aquebrantamento diante de Deus. Olha como é importante o jejum. Quando nós buscamos direção de Deus, há um quebrantamento. Deus vai, né, trabalhando no seu, tirando o seu ego, tirando o seu egoísmo, tirando a prepotência, né? Ele vai nos trazendo, vai nos dando direção, vai aperfeiçoando o fruto do Espírito em nós.
Principalmente o fruto da longanimidade, que a gente precisa, né? Ser longânimo com o outro, do amor. Aí o fruto do Espírito, ele vai fluindo em nós, porque nós estamos assim, diante de Deus, colocando a nossa vida, nos consagrando a Deus. E um dos grandes motivos de fazermos o jejum é esse, pedir ao Senhor, né, para nos aperfeiçoar diante dele, nos dar o fruto do Espírito, aperfeiçoar, que o fruto tem em nós, mas esse fruto precisa fluir em nós, fazer aquilo que apraz ao Senhor. Então, há um quebrantamento diante de Deus. O jejum, assim como a oração, não é apenas o meio pelo qual conseguimos de Deus aquilo que nós queremos, porque às vezes a gente faz o jejum para buscar de Deus o benefício nosso, mas nós temos que entender também que é para que o Senhor faça em nós aquilo que Ele quer, para que a gente possa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus em mim. Então a gente tem que também feijoar com esse motivo do Senhor fazer em nós a vontade dEle. E a gente tem assim, né, trabalhar em nós, porque a gente só quer fazer a nossa vontade. Mas nós precisamos deixar que o Senhor faça a vontade dEle em nós. E o jejum, ele nos leva a esse quebrantamento e vai nos aperfeiçoando a isso, a ouvir mais a voz do Senhor e estar atento àquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? Entendemos que o jejum ele não muda Deus. Deus não vai mudar, Ele não vai deixar de ser amor, de ser perfeito, de ser longânimo, porque é de mim. Né? Porque Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo justo. Ele é amoroso, mas é justo, né? Mas Ele vai mudar a mim e a você. Quando Ele vai nos aquebrantar, quando Ele vai nos aperfeiçoar cada dia mais, quando Ele vai poder trabalhar em mim e em você a vontade dEle, para que não seja a minha vontade prevalecendo, mas a vontade dEle, através, né, do aperfeiçoamento, do aquebrantamento, do meu coração contrito, né, e da minha fé. Também vai aumentar a minha fé, a certeza de que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele quer e muito mais do que eu busco, porque Deus faz mais do que a gente quer, porque Ele conhece a nossa necessidade mais do que nós pensamos. Amém? Aí eu tirei aqui 3 tipos de jejum, né? Como eu falei do jejum parcial, que você pode tirar o pão, pode tirar a água, porque tem pessoas que não pode deixar de jejuar, ou não pode deixar de se alimentar. Por isso tem um jejum parcial. Então ela pode tirar um alimento. Então ela pode fazer um jejum de pão e água. Nós até já fizemos um jejum desse aqui, não foi? Que é bênção, né? E esse jejum todo mundo pode fazer. Mas as pessoas que têm dificuldades, assim, que têm comorbidade, então ela pode praticar esse jejum, do jejum de pão e água. Ou então tirar só o pão, tudo, ou o feijão, ou a carne. Eu mesmo faço muito jejum de carne. Eu já até acostumei a não gostar de carne, não fazer muita questão de carne. Por causa do jejum, a gente vai se acostumando, porque também é bom para a saúde, né? Além de ser um bem espiritual, é bem para a nossa saúde. O alimento que você está comendo, ele vai lhe ajudar na sua saúde física, né, professor? Que cuida da saúde de muita gente aí, né? Então, o segundo jejum é o jejum à base de líquido. A pessoa ingere somente líquido, né? O bispo falou no jejum de... Como é que chama, pastor? É de 24? O jejum da sede, o jejum de corpo, né? Eu fiz meu jejum, viu, pastora? Eu fiz o meu jejum e foi tranquilo. Aí foi o que eu fiz. Quando veio para mim, aí veio o dia 24 e o 25 de Natal. Eu digo, 24 é mais difícil, porque é a véspera. Aí a gente está no meio das pessoas, sem querer a gente come. Então eu vou fazer o dia 25, que foi tranquilo para mim, de 24 horas. E Deus, assim, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, que você nem sente que está ali no jejum. E eu já vou fazer de novo, não é? A gente nem sente, amado. Faça, coloque em prática, peça do Senhor direção, a força vem dEle.
Ele não disse que a alegria dele é a força vem dele. Por isso que ele diz, lava o rosto, unge a cabeça, para estar alegre, para receber a força do Senhor e ter disposição para fazer. Então, o bispo ensinou, faça com água, com suco, pode tomar o café, não precisa ficar totalmente sem comer nada. Né? E você vai suportar aquilo ali, até um dia que Deus vai dizer, não, faça zerado, não coma nada, e você faz. Né? A gente tem que buscar isso, né? Vai se acostumando, e a gente vai fazer. Amém? O jejum de doce, né? Aqueles que não podem comer nada, que tem essa dificuldade, né, de ficar sem se alimentar por causa da saúde, pode também fazer jejum de doce. Né? Aí as guloseimas, não come tipo nenhum, né? Aí vai o sorvete. Vai o sorvete, todo tipo de guloseima. Não come. Então você vê que como Deus é bom, né? Ele não faz nada que a gente venha tirar de nós um sacrifício. Esse sacrifício é um sacrifício agradável, é um sacrifício de louvor a Ele. Então nós podemos fazer esse jejum de pão, de água, né? O pão, água, pão. Podemos fazer o jejum só de líquido, que são os parciais, né? Água, suco, e pode ser o café, né? Também, se tem um hábito. E o jejum desse de doce, de guloseima, você não vai comer aquilo ali. Vai colocar. E você também vai colocando outras coisas, a carne, né? Não vou passar um tempo sem comer carne. Sabendo que o jejum tem que ter o começo e o fim, o tempo. Você pode fazer um dia, tirar um dia na semana, para consagrar sua casa, sua vida. É interessante que a gente possa, na semana, tirar um dia para fazer um jejum. E pode, de um propósito maior, você tirar um tempo. Eu vou fazer um jejum de 7 dias, vou fazer um jejum de 4, vou fazer um jejum de 21 dias, que é o de Daniel, né? 21 dias. E aí você, dentro desse, não precisa ser o jejum de Daniel de não comer nada, mas coloca um dessas opções aqui, contanto que faça. Sabendo que o jejum tem que estar associado à oração. Não pode haver o jejum sem oração. Né? E tem que ter o tempo determinado e o período para que não seja também o quê? Uma dieta. Eu estou fazendo dieta, porque eu quero emagrecer, porque eu quero... Né? Então, foge do propósito de Deus. Amém? Deu para entender? Pessoas idosas, gestantes, ou pessoas que possuam algum tipo de comorbidade ou condições especiais, é recomendável um jejum alternativo. O que é melhor adequar essa pessoa. Esse tipo que eu falei aqui, a pessoa escolhe conforme ela tenha a necessidade dela. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei aqui alguns versículos da Bíblia que nos mostra, que fala do jejum e da oração. Se quiser anotar, a gente não vai ler tudo por causa do horário, né? Mas tem aqui, se der até a gente ler, né? Mateus 6, de 6 a 18. Veja como Jesus também, ele nos ensina. Mateus 6. Olha como Jesus ensina os seus discípulos. 16. Olha como ele nos ensina. Quando jejuares, não vos mostrei. A gente até já leu, né? Para desfigurar, a gente já leu. Marcos, aí a gente vai para Marcos 9, 29. Quando Jesus responde aos discípulos: com essas espécies só sai com oração ou jejum. Quer dizer, com essas castras de demônios, só com jejum e oração. Mateus 9, 29. Deixa eu trazer para cá também. Não, é Marcos, viu? Marcos 9, 29. Mateus já falei. Marcos 9, 29. Respondeu-lhes: estas castras não saem senão por meio de oração e jejum.
Isso é quando Jesus foi curar aquele menino que estava endemoniado, aquele jovem possesso, e que os discípulos eles não conseguiram curar, né, expulsar aqueles demônios. E o pai dos meninos vieram, questionaram com Jesus, e Jesus expulsou. E aí os discípulos ficou muito curioso e perguntou a Jesus, como se faz isso? Né? Por que nós não conseguimos? Aí Jesus colocou, né, respondeu para ele, porque, aqui no 29, esta casca não sai, senão por meio de jejum e oração. Está vendo como é importante? Até para o nosso ministério, para o nosso trabalho ministerial, a gente tem que estar jejuando e orando. Olha, os dois estão juntos, né? O jejum e a oração. Então, a gente às vezes quer fazer algum trabalho, quer fazer uma visita a um irmão, mas não se prepara. Tem que orar ao Senhor, ver se o Senhor concorda, se é da vontade dele que a gente vá mesmo, e está nesse período jejuando, porque o Senhor ele vai confirmar. Porque às vezes o irmão não entende, eu quero que vá na minha casa, e a gente não vai. Mas não entende que às vezes o Senhor ele não liberou nesse momento. Ele quer que a gente nos prepare mais. E é só através do jejum e da oração. E Ele vai nos considerar, nos habilitar para irmos. Até o evangelismo, a gente tem que estar nos preparando com jejum e oração. Joel 2:12. O profeta Joel. Ele também nos orienta, ele chama a atenção do povo, né, que estava em rebeldia. Ele diz, volte-se para mim, quer dizer, Deus falando, volte para mim, Jerusalém, volte para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aí anote aí os versos, né? Atos 13:3. Esse ato 13:3. Olha esse de Joel, como é importante quando o Senhor está despertando o povo. Volte para mim. E Ele fala conosco hoje também, né? Volte para Ele. Porque nós estamos muito dispersos como igreja, né? Nos apegando a coisas que não condiz com a vontade de Deus. E Ele está nos chamando, volte para mim. 2:12, eu vou falar ele. Joel 2:12 que eu falei. Agora eu vou estar em Atos. 2:12. Atos 13:3. Ele diz: então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Ele está falando de quê? De Paulo. Quando ele despediu o povo, porque ele ia viajar. Então, Paulo orou ao Senhor, impôs as mãos e despediu o povo. 13:3, deixa eu ver aqui. 13:3. Então, jejuando e orando, impondo-lhe sobre ele as mãos, sobre aquele povo, a igreja, né? Porque Paulo, ele estava em viagem missionária. E aí ele, né, despediu o povo. Agora a gente vai ver em Atos também, 14:23. Esse é muito interessante. 14:23. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Olha o que ele está dizendo, ele estava aqui escolhendo o quê? Os presbíteros para a igreja. Então, às vezes, meu irmão, a gente pensa que as pessoas estão aqui porque foi do olhinho bonitinho do pastor com aquela pessoa, com aquele membro. Não. Olha o que Paulo fez. Promoveu em cada igreja, estava havendo eleição de presbíteros para as igrejas. E ele, depois de orar com jejum, Deus mostrou a ele aquelas pessoas que deveriam ser consagradas a presbítero. E aí, para outros ministérios também, né? Aí ele diz o quê? E encomendaram ao Senhor em que havia crido. Quer dizer, naquilo que Deus revelou para ele, eles creram, ele encomendaram, ele separou aquelas pessoas. A gente vai ver também, isso nós estamos colocando jejum e oração, né? São os versículos da Bíblia. Daniel 10:3, que
Todo mundo conhece o jejum de Daniel de 21 dias, né? Quando Daniel, ele disse que os manjares desejáveis, ele não comeu nem carne, nem vinho, entrou na boca de Daniel. Daniel 10:13. Ele se ungiu com óleo, como a palavra fala que nós devemos nos ungir com óleo, né? Mas ele não se ungiu com óleo, até que passou as 3 semanas. Durante essas 3 semanas, ele não comeu carne, não tomou vinho, não bebida nenhuma na boca, ele só ficou com aquelas comidas de legumes, né? E ele também não se ungiu, e levou 3 semanas, porque ele estava consagrando ao Senhor a vida dele. Neemias também, Neemias 1:4, foi o que nós acabamos de ler, foi a nossa leitura inicial, quando ele disse que ele, quando ouviu a notícia que aquele povo que ficou lá em Jerusalém, que não foi levado por Nabucodonosor, eles estavam ali sofrendo, eles estavam vivendo em miséria, e que os muros estavam derrubados. Aí ele ficou tão triste, né? Ele se comoveu. O jejum também nos faz isso, a nos colocar, né, no lugar do outro, a se comover com a situação do outro. E ele se comoveu com a situação da nação dele. E ele pregou esse jejum. Ele disse, eu sentei. Quando ele recebeu a notícia, ele chorou, ele lamentou, né? O judeu tinha mania de rasgar a roupa, colocar as cinzas, aquele negócio todo, né? Por alguns dias, e alguns dias ele esteve jejuando, orando e colocando aquela situação diante de Deus. Vê, quando ele foi servir ao rei, o rei, né, ele se sensibilizou com Neemias e fez tudo aquilo, né? Promoveu a Neemias a oportunidade de voltar para a sua terra para construir o muro de Jerusalém. Mas por que foi o rei? Foi Ciro? Não, foi Deus que moveu aquele coração. Mas antes de Neemias, o quê? Porque Deus contemplou, né, o sacrifício de Neemias, a emoção, a situação, o aquebrantamento dele. E nós, como igreja, nós também temos que ter essa situação perante a nossa pátria, a nossa nação. O Brasil precisa de pessoas como Neemias, como Daniel, que se aquebrante, que se coloque de jejum e oração pela nossa nação, para que as coisas venham estar em paz, em tranquilidade, para que aqueles que estão na direção da nação, eles não venham tomar atitudes, fazer projeto que venha prejudicar. E também que haja um certo quebrantamento, que a gente vê a perversidade, a gente sabe que é bíblico, mas nós estamos aqui para orar, né? Deus não mandou ninguém parar de orar, vamos orar, e a vontade de Deus que vai ser feita, mas nós temos que nos colocar como intercessores da nossa nação. Nós não precisamos ficar omisso, ouvindo a notícia e comentando, não. Colocar diante de Deus, porque o comentário não vai ajudar em nada. Não é isso? A gente vai ver também Esdras 8:23. Ele diz, nós, pois, jejuamos e pedimos isso a Deus, e Ele nos atendeu. Veja como Deus atende, quando nós colocamos diante dEle, né, esse quebrantamento, diante do jejum e oração. E tem Isaías 58:6-8, que ele fala, né, também da oração, do jejum, que o jejum é você também se colocar, ver a situação do outro, proteger as viúvas, os necessitados, vestir aqueles que estão nus. Esse é o jejum que Ele quer da gente. Isaías 58:6-8. São versículos que falam na Bíblia do jejum e da oração. E agora a gente vai falar da oração. Vamos ver, né? Porque se a gente falou do jejum, vamos falar da oração. Vamos abrir aí Mateus 6:6. Vamos falar da oração. Mateus 6:6. Vamos pegar do 5 logo, né? Mateus 6:5. E quando orardes, não sereis
como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, eu, você, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Então, aqui o Senhor, Ele nos ensina como orar, né? Então, Ele diz assim, quando orar, não se exponha perante o público, perante o outro, para querer dizer que sabe orar mais do que o outro, e o outro não sabe orar, para que o outro fique impressionado. Não, porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. Então ele diz assim, entra no teu quarto, ali em secreto, você e ele vai contemplar, e ele sabe a sua necessidade. Olha como ele diz, porque às vezes as pessoas estão, ora, a gente vê pessoas se exibem, quer muito falar, quer muito gesticular, fazer isso, fazer aquilo, e às vezes o presidente não está dizendo nada, né? Então ele fala isso, entra em secreto no seu quarto. Eu saí daqui para aqui, né? Ele entra, né? Entra no seu quarto, né? Porque o Senhor, em secreto, Ele vai te ouvir e contemplar a tua oração. O que é orar? Orar é conversar com Deus, é ter um relacionamento com Deus. Por que a necessidade de orar? Porque quando eu oro, eu busco estar na presença do Senhor. Eu busco conversar com Ele. Eu só vou conversar com quem eu tenha intimidade. Porque às vezes a gente senta no ônibus, até a gente conversa com uma pessoa assim, buscando conhecer. Ali pode surgir uma amizade, mas no momento não. Não é isso? Mas com Deus a gente precisa ter essa intimidade. A gente não precisa só conhecer, de ouvir falar, de ver, mas nós queremos estar mais próximo dele. E a oração ele vai nos trazer a essa aproximação. Orar não é um monólogo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está só, na maioria das vezes a gente não está aqui com todo mundo. A gente está sozinho em casa, como ele disse, entra no teu quarto e em secreto. Aí você está falando com quem? Mas eu estou falando com quem? Né? Alguém pode achar isso. Ah, eu estou falando sozinho? Não. Porque nós falamos com um Deus que ele é invisível, mas ele é real. Então, ele é invisível e real. Nós não precisamos de uma imagem, nós não precisamos colocar uma vela, nós só precisamos confiar e crer que existe um Deus sobre todas as coisas, que criou todas as coisas, e que Ele foi o Deus de ontem, é hoje e continuará sendo Deus, porque Ele não tem sombra de variações. Ele é invisível, mas Ele é real. Então, a oração não é um diálogo, não é um monólogo, ele é um diálogo entre eu e Deus. É impossível ter intimidade com uma pessoa se não passamos tempo com ela, falando com ela. O que eu falei, quando a gente às vezes entra no ônibus, a gente fala com uma pessoa, a gente até bate um papozinho, mas depois ela vai embora, eu também vou. Até na academia, no colégio, tudo, não, a gente não tem tanta intimidade. Mas aquela pessoa que a gente chama de amigo, de colega, é a pessoa que a gente tem mais intimidade. E com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos ter intimidade. Ele diz, eu não chamo mais de filho, mas amigo. Porque Ele quer que nós sejamos amigo dEle. Amém? Então, para isso, nós precisamos ter intimidade. Se não separamos um tempo, esse tempo tem que ser todo dia. Então, todo dia eu tenho que preparar um tempo para falar com Deus. O nosso relacionamento com Ele vai esfriar. Então, quando eu não coloco isso como hábito, de preparar um tempo para estar ali orando, buscando estar na presença de Deus, quando eu perceber, eu estou fria. Eu estou me apegando a outras coisas. Eu estou buscando outras coisas, me apegando às coisas do mundo.
Por isso a gente vê muitas pessoas que eram da igreja, que eram bênçãos, estão afastados. Porque deixaram de praticar, deixaram de fazer essa prática. Né? A gente não vai dizer que é uma rotina, mas é um hábito bom de buscar a Deus para que o nosso relacionamento com Ele seja cada dia mais estreito. Amém? A Bíblia, do começo ao fim, destaca a prática e a importância da oração. A gente vai ver que em Gênesis 4:26, né, o Senhor começou a ser invocado na descendência de Sete. A gente viu que antes disso, né, quando houve a queda do homem, houve uma separação. Mas com a descendência de Sete, que está lá em Gênesis 4:26, o Senhor começou a invocar. Esse padrão segue até, né, em toda a Bíblia, em toda a narrativa de Bíblia, até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. A gente vai ver que no livro de Gênesis 4:26, vamos rapidinho ver. Na descendência de Caim, o homem caiu, separou de Deus, né? E só depois da descendência de Sete foi que o Senhor começou a ser invocado. Sete nasceu, também a Sete nasceu-lhe também um filho, no qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a partir daí, começou a invocar a adoração, a oração ao Senhor. E a gente vai ver que Apocalipse também, né? Então, vai de Gênesis, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Fala sobre a oração. E ele diz em Apocalipse 5:8, alguém pode abrir em 5:8, e outro em 8:3-4, quando ele diz que a oração do santo, ele sobe diante de Deus. É interessante a gente ler Apocalipse 5:8. 5:8, ele diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e a taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia! Porque aqui está dizendo o quê? Que as nossas orações, elas são colhidas pelos anjos e levadas diante de Deus. Olha que fala o 8:3. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dando muito incenso, e para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono De Deus, amém? A importância da oração, né? Nós devemos orar, sabendo que as nossas orações, ela não é vão, não é perdida não, gente. As nossas orações, ela é colhida e ela é levada até o trono de Deus. Aleluia. Jesus nos deu exemplo de uma vida de oração e nos ensinou para assim fazermos também, estabelecendo com o Pai uma estreita ligação, uma intimidade, quando Ele nos dá essa orientação que a gente já leu em Mateus. Ele vai nos ensinar, inclusive Ele nos ensina uma oração como exemplo, né? A gente não vai ficar preso ali, mas Ele está dizendo como nós podemos começar a orar, né? Porque Ele se preocupou dessa intimidade, assim como Ele tinha essa intimidade com o Pai. Ele estava aqui na terra, mas Ele não perdeu em nenhum momento a intimidade com o Pai. Ele quer que nós, como os filhos dele, como filho de Deus, tenhamos também essa intimidade com o Pai. Isso nós só vamos ter com a oração, né? A gente viu isso em Mateus 6, 9 e 8, né? A oração do Pai Nosso. Quando ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Olha que ele não diz, meu Pai. Ele nos coloca também como filho de Deus, Pai Nosso. Ele nos dá essa permissão de intimidade com Deus, que é o Pai dele, mas é o Pai Nosso, né? Aí você diz assim, meu Pai.
Não é isso? Seu filho é meu pai. Mas o Senhor, o Deus, Jesus, ele nos mostra o Pai dele como nosso Pai, para que nós tenhamos essa intimidade. Ah, Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra. Não. Deus é o meu Pai, Ele está, né, a me olhar. Ele diz que Ele está com os olhos deles inclinados, os ouvidos inclinados, e os olhos assim como chama de fogo, olhando. Tem um salmo que diz que Ele está com os olhos em nós. Isso é o cuidado dele, né? E atento às nossas orações. E Jesus, ele nos ensina o Pai Nosso, a forma de intimidade com Deus, evitando. Aí ele diz assim que nós devemos, por isso que nós devemos evitar essa ostentação diante de público, através da nossa oração, para que a nossa oração não, as pessoas não venham adorar a nós. A gente vê muitas pessoas que se voltam muito para o apóstolo, para o pastor, para aquele, porque, né? Não, a nossa adoração é a Deus. Senão nós ficamos idólatras. E nós teremos a adorar só o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Está dando para entender, igreja? A Bíblia não procura colocar ênfase no regulamento e uma postura física para adorar. Ela não está dizendo, não adore desse jeito, ore desse jeito. Não, ela não coloca isso, não. Né? Por outro lado, ela enfatiza qual deve ser o espírito correto de orar. Qual o espírito correto? A oração deve ser feita com fé. Então, não importa onde eu estou orando. Se eu estou dentro do ônibus, eu vou ajoelhar? Não vou. Mas quando eu me ajoelho, eu estou me rendendo ao Senhor. Quando levanto a mão, eu estou dizendo a Ele que eu dependo dEle, que Ele é meu Deus, que sem Ele nada eu sou. Eu estou pedindo cremência a Ele. Mas isso fica a depender de cada um. Eu não vou deixar de orar porque eu estou na rua, não. Eu posso até estar conversando com você, mas eu estou em espírito de oração. Então não tem uma postura. Só tem que ter a fé, a certeza, a confiança e a fé. Se orar é falar com Deus, obviamente há necessidade que haja fé e confiança em Deus. Eu estou orando para um Deus que eu tenho certeza que Ele vai mudar a situação. Um Deus que eu sei que Ele está me protegendo. Um Deus que está guardando a minha casa. Então eu tenho que ter fé e confiança nele. Por isso eu não preciso de imagem. Porque eu fico assim pensando, né? Eu já fiz muito isso, viu, gente? Que eu era católica, apostólica e romana. Não sei nem o que é isso. Católica eu sei, né? Mas apostólica e romana, depois a gente vai ver. Adorando, mas o romano, né, pastor? Cruel, que nos maltratou nossos pais. Mas a gente cheio de orgulho diz isso, não é isso? Mas nós não precisamos. Aí eu digo, meu Deus, uma imagem não ouve, não vê, não manda, se cai, quebra, estraçalha. E a gente, né, com a ignorância, se prostra diante dele. Quando nós poderíamos nos prostrar diante do Deus Altíssimo. E um alerta para a igreja. A gente chega na igreja, a gente não está vendo imagem nenhuma aqui, mas nós precisamos ter reverência na igreja do Senhor. Porque aqui é o templo do Senhor, é a casa do Senhor, é o tabernáculo físico. Então nós precisamos ter reverência. E às vezes a gente esquece, porque não vê imagem, né? Você chega numa igreja católica, as pessoas ficam tudo quietinho ali, né? Com medo até de... Mas na igreja não está vendo nada, aí solta. E é gargalhada, aí é falar alto, é não sei o que. Gente, vamos nos corrigir sobre isso. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui. Aqui não é a casa de oração? Aqui não é a habitação dEle? Quando nós chegamos, Ele já estava. A palavra diz que quando nós chegamos, Ele já estava. Então, Ele já está aqui para nos receber. E nós, a nossa reverência, né? A gente tem que estar nos educando a isso. Porque Ele é um Deus invisível, mas Ele é real. Assim como os demônios invisíveis estão aqui nos sondando ao nosso redor, Deus está presente. Por isso que Ele está com os olhos em nós, para ver se o inimigo está querendo nos atacar. E aí Ele manda os anjos dele, né, que já estão conosco, mas multiplica a guarda de anjo para nos proteger. Então a gente tem que ter essa noção, essa confiança
A gente viver por fé, a gente não vive pelo que nós estamos vendo. Porque se a gente vê, a gente não crê em nada. Mas a gente vive pelo que a gente crê. Amém? A oração oferece uma experiência única de comunhão com o Senhor. A oração nos ajuda a fortalecer a nossa fé, nos dá força espiritual para enfrentar o desafio da vida cotidiana. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós nos fortalecemos e as lutas vêm, as batalhas vêm, mas nós estamos fortalecidos em Deus, porque nós cremos que Ele é o Deus que nos sustenta. Aí Davi diz assim: o Senhor é a minha torre forte, o meu baluarte. Aleluia. A gente vai ver em Jeremias 29, 12, 13, 14, não sei se vai dar tempo ler. Tiago 5, 15. A gente está assim, em cima da hora. Jeremias 29, 12 a 14. Tiago 5, 15. Eu já achei aqui, vou ler rapidinho. Em vez disso, dever dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Não, aqui é a vontade de Deus. Vamos, Jeremias. Tiago vai estar em outra leitura. Jeremias 29, ele diz assim: Jeremias 29, 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Amém? Então ele está dizendo o quê? Por isso que Jesus diz assim: ao meu Pai, né? Ao meu Pai, Pai nosso que estás no céu, porque ele diz: quando me buscares, nós vamos achar, e Ele vai fazer mudar a nossa sorte. Aleluia, glória a Deus. Aí tem assim, vários tipos de oração, mas não vai dar para falar. Eu só posso dizer, foi oração de súplica, oração de fé, né? Aquela que eu falei de Tiago, né? Aquela que, se Deus permitir, a oração de fé. Quando você ora com fé, confiando em Deus, sabendo que Ele vai fazer. Oração de consagração ou dedicação, aquela que você faz com o jejum, consagrando sua vida ao Senhor. Está em Lucas 22, 42. Oração de entrega, é aquela que você lança seus problemas ao Senhor e não duvida dEle. Está em 1 Pedro 5, 7, quando ele diz: lança sobre mim. Né? E a oração de concordância é aquele que a gente ora e concorda. Quem concorda conosco é o Espírito Santo de Deus. Oração de concordância, quando nós oramos e convidamos o Espírito Santo para concordar conosco. Está em Mateus 18, 19 e 20. E a oração de Espírito é a oração em línguas, que tem aqui várias citações, mas não vai dar tempo por causa do horário. É quando você fala em línguas. A gente vai ver em Atos 2, 1 a 4. Quando nós estamos falando em línguas. A gente vai falar também 1 Coríntios 4, 14. Apocalipse 3, 19. Então, são as orações que aí fica para um outro estudo. Amém? Por causa do horário. Amém? Que Deus abençoe. Né, que a palavra, que esse estudo venha nos esclarecer mais sobre a palavra de Deus e que a gente possa colocar em prática, né, a nosso hábito de jejuar e orar, buscar de Deus, né, a direção dos nossos jejum, da nossa oração, e sabendo que o jejum venha nos fortificar espiritualmente e nos fazer cada dia mais a oração, ter intimidade com Deus, o nosso Pai. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus dê um dia de bênção, de paz,
Que a graça do Senhor alcance cada um de vocês, a família de vocês. Que o shalom de Deus esteja no lar de vocês. Que Deus abençoe a amassadeira de vocês, o alimento de vocês. Que não falte. E que Deus prospere a vida de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe. Jesus. Amém? Que delícia! Você vai sair daqui equipado hoje, né, para se preparar nessa habilitação que o Senhor vai nos trazer. Amém? É começar a pôr em prática. Amém?